Olá, sejam bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou Raíssa Lomonte e hoje vamos mostrar como um produtor de biofertilizantes conseguiu aumentar o seu negócio com as dicas valiosas do Sebrae. Nós sempre mostramos aqui no Prospera Agro as dicas de como o produtor pode aumentar a produção, gerando mais renda. Hoje vai ser diferente. Vamos mostrar que o Sebrae, além de auxiliar com os produtos gerados no campo, também auxilia o produtor a crescer como uma empresa com dicas simples, porém efetivas. E em Anápolis, no estado de Goiás, um bancário resolveu largar tudo, investiu em um minhocário e viu, com a produção de humus, a possibilidade de transformar o produto da biocompostagem em renda, mesmo na aposentadoria. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Luiz Rebelato. Ele é analista de competitividade do Sebrae Nacional. Olá, Rebelato, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Raíssa. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. A gente que agradece. E eu também chamo para esse bate-papo o Everton Costa, que é analista do Sebrae em Goiás. Seja bem-vindo, Everton, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação de vocês. E olha só, gente, lá em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, tem quem viu na compostagem a oportunidade de largar o serviço em um banco e investir na produção de biofertilizantes. Confiram. Olá, eu sou o Everton Costa, analista técnico do Sebrae aqui na agência Anápolis, Goiás, e hoje a gente vai apresentar um pouco mais da cultura dos biofertilizantes, né, que é a parte da minhocultura. A gente programa, né, pega o carro, coloca a mochila dentro, o notebook e vai atender esse produtor, né, explicar qual que é o serviço. É uma rotina, né, que ele já está acostumado, então ele está bem receptivo, né, então ele gosta muito da visita do Sebrae também, porque a gente sempre leva soluções interessantes e que realmente vai fazer diferença para ele. É uma rotina muito bacana. Meu nome é Aloísio, agora eu adquiri um sobrenome, trocaram o meu sobrenome, Aloísio da Casa da Minhoca. Nós estamos aqui em Anápolis. Começamos há mais ou menos uns 10 anos como um hobby, mas com o tempo a gente foi vendo um potencial da atividade e hoje nós estamos aqui trabalhando com insumos agroecológicos. Nós éramos bancários, mas a gente não se via se aposentando como bancário. Nós gostaríamos de ter o nosso próprio negócio. Foi quando surgiu um plano de demissão voluntária. E nós, então, não pensamos duas vezes e aderimos ao plano de demissão voluntária. Enquanto a gente estava no banco, aconteceu uma coisa interessante também. Eu adquiri uma revista, dessas revistas especializadas em atividades rurais, que tinha uma reportagem sobre minhocultura. Eu li aquela revista, aquela reportagem bastante detido, que me chamou muita atenção. E eu falei para mim mesmo que um dia eu seria minhocultor. Quando nós chegamos em Anápolis, eu pensei, é agora que eu vou pôr aquela ideia em prática. Então o Aloísio, ele vem do meio corporativo, né, dos bancos, então tanto ele quanto a esposa já tinha essa atuação junto a esse meio corporativo, mas não era algo que eles se reconheciam fazendo, né, então eles optaram mais até por questão da cultura deles, mais naturalista, então investir nesse novo segmento, né, que foi a criação de um minhocário, inicialmente, né, para comercialização de minhocas vivas como iscas. Aí começou assim, nós produzindo a minhoca para pesca, mas de olho também no humus, só que quando você cria a minhoca para pesca, o humus acaba sendo um subproduto, porque o foco é a minhoca. E trabalhando com a minhoca e com o humus, eu fui vendo que tinha outras possibilidades. Eu entendi que podia termos um outro produto que seria o humus líquido. Deu bons resultados, temos ele ainda hoje, produzimos ainda, é um excelente produto. Aí demos mais um passo, que foi, poxa, esse humus líquido eu posso sofisticá-lo e torná-lo um biofertilizante. Rebelato, essa foi uma decisão corajosa, né, a do seu Aloísio de largar a profissão e investir no minhocário.
É uma boa sacada apostar na produção de biofertilizantes, não é mesmo? É um ramo que as pessoas têm um espaço para crescimento ainda na sua avaliação? Eu sempre gosto de começar a abordagem no nosso programa, né, destacando a realidade brasileira em relação à biodiversidade e à sustentabilidade e fazer essa correlação com as atividades que são destacadas no programa, né? Então, o Brasil é um país mega diverso, campeão mundial de biodiversidade, com quase 22% das plantas e uma reserva de fauna gigante. Então, traz esse desafio de associar a natureza, né, a conservação da natureza com o desenvolvimento da sua economia. E a produção orgânica e a produção e utilização de bioinsumos, como os biofertilizantes, que são o foco, né, dessa reportagem, eles estão alinhados com essa equação, porque eles são capazes de gerar alimentos e produtos de qualidade em conjunto com o meio ambiente, né? Já que buscam reproduzir os agroecossistemas, nos agroecossistemas, aquilo que ocorre na natureza. E, além disso, no caso dos bioinsumos, a própria agricultura que nós chamamos de agricultura convencional está buscando cada vez mais métodos e insumos naturais visando a redução dos custos e a diminuição também dos impactos ambientais. E, com certeza, a situação do case que a gente está vendo do seu Aloysio, da esposa, da família, né, essa decisão corajosa de largar tudo e, na minha visão, eles tomaram uma boa decisão, não apenas do ponto de vista de ir para o empreendimento, né, para o empreendedorismo, mas também empreender num ramo e numa área que está em crescimento pleno, né? Nós temos alguns dados que mostram que a utilização de bioinsumos tem crescido na ordem de 15% no âmbito mundial e 28% no Brasil, já totalizando mais de 1,2 bilhão de reais por ano de utilização desses produtos. São mais de 10 milhões de hectares com controle biológico, 40 milhões de hectares com uso de inoculantes e uma economia de 165 milhões de reais com controle biológico e mais de 13 bilhões, com B de bola, de dólares só na cultura da soja, com economia em fertilizantes químicos, né? E já são mais de 500 produtos registrados no Ministério da Agricultura. E em relação aos fertilizantes orgânicos, organominerais, biofertilizantes e fertilizantes especiais, de acordo com a Absolo, né, que é a Associação Brasileira aí das Indústrias de produtos, né, para o solo, eles tiveram um faturamento de mais de 7 bilhões em 2018, que é os últimos dados que a gente tem, e 500 empresas que trabalham no ramo empregando mais de 20 mil pessoas, né, nesse segmento. Então, com certeza, foi uma decisão corajosa, mas foi uma decisão acertada do seu Aloysio, da esposa e da família. Everton, e nesse processo de atendimento à empresa, deu para conhecer um pouco mais sobre a criação das minhocas, né? Não basta apenas conseguir essas minhocas e esperar que elas façam o serviço sozinhas, não é isso? Com certeza, Raíssa. É preciso todo um estudo, né? Então, o Aloysio, ele comenta que ele começou esse estudo por meio da leitura ali da revista, né? Mas é preciso se capacitar, né? Entender um pouco melhor essa cultura da criação das minhocas, né? Então, a gente não pensa muito em tipos e espécies de minhoca, né? Mas só no Brasil existem mais de 200 espécies. E o Aloysio, por exemplo, ele utiliza duas para a produção, né, que são as gigantes africanas, que, como o próprio nome já diz, elas são maiores, né, e também são muito utilizadas para iscas vivas, né, algo que também é feito pela Casa da Minhoca. E a outra espécie seria a vermelha da Califórnia, né, que, como o nome diz também, tem a característica de ser vermelha, ser um pouco menores, mais agitadas, né, e a diferença dessas duas na parte da produção, né, que a gigante africana ela não consegue produzir o humus de forma efetiva durante todo o ano, né, focando mais nas épocas quentes, enquanto a vermelha da Califórnia ela consegue sim se adaptar ao nosso clima tropical, né, e produzir o humus durante todo esse período. Né, e é muito importante também trabalhar com relação à dieta das minhocas, né, então não são todos os produtos que a gente pode disponibilizar para essa compostagem, né, então tem que ser resíduos orgânicos ali para
poder de fato servir como alimento para essas minhocas, e elas têm que ter ali um ambiente preparado também, né, um ambiente no abrigo do sol, né, um ambiente que seja fresco para que elas possam ali fazer todo esse consumo dos alimentos e gerar o humus, né, que é esse subproduto que é tão benéfico aí para o solo, né, que causa essa porosidade no solo aí, que aumenta também a produtividade dos orgânicos, né, e a produtividade agrícola. Uma produção bem curiosa, né? Rebelato, quais são os principais serviços que o Sebrae oferece para quem quer empreender com o que se produz no campo? O Sebrae ele pode apoiar o produtor rural e o empreendedor em vários aspectos. Alguns deles, né, orientações técnicas na produção, a inovação e adoção de novas tecnologias por meio de um programa que nós temos há certo tempo chamado Sebrae Tech, os processos de certificação da produção, como a certificação orgânica, por exemplo, também apoiar na parte de agregação de valor dos produtos por meio da agroindustrialização ou por meio da transformação da matéria-prima em produtos com valor agregado, e também propiciar o apoio à participação desses produtores, desses empreendedores em missões técnicas, missões comerciais, feiras e rodadas de negócios, por exemplo. E também pode apoiar o empreendedor na elaboração de um plano de negócios que nós acreditamos que é muito importante, principalmente para aqueles que estão começando a sua caminhada na área do empreendedorismo, que visa então conhecer melhor o mercado, né, e os seus competidores naquela temática, naquela linha que ele escolhe trabalhar, decidir como serão seus produtos, os preços que vão ser praticados, a distribuição desses produtos no mercado e a promoção também desses produtos num olhar de marketing, né? Construir um plano estratégico identificando as ameaças e oportunidades como o ambiente externo da empresa e também os pontos fortes e fracos como o ambiente interno da empresa, estabelecer os objetivos de curto, médio e longo prazo e as metas também que o empreendedor quer estabelecer e construir um plano financeiro. E a exemplo do que nós vimos no vídeo, o Sebrae também pode apoiar no desenvolvimento da marca da empresa e de embalagens, né, dos seus produtos para um melhor posicionamento e uma melhor permanência no mercado daqueles produtos que o empreendedor escolheu e decidiu trabalhar. Everton, e a empresa utilizou mais de um produto do Sebrae? Foi possível identificar os benefícios desses atendimentos? Sim, a Casa da Minhoca ela é um cliente antigo do Sebrae, né? Ela participou de diversas capacitações já e de diversas parcerias também, inclusive apoiaram na criação de uma associação aqui em conjunto com o Sebrae, nessa parte dos produtores e dos orgânicos. E também toda essa parte da estruturação da empresa foi feita em conjunto com o Sebrae, né? Então o Sebrae quem auxiliou na elaboração do planejamento de negócio aí citado, e também foi o apoio do Sebrae que possibilitou a empresa acesso ao crédito, né? Então foi feita a participação numa capacitação para uso desse recurso que foi acessado pela empresa, elaboração de um plano de utilização e depois, quando a empresa já estava estruturada, iniciou essa parte de comercialização, foram trabalhadas as questões da divulgação, né, elaboração da logomarca da empresa, e depois teve uma reformulação e um reposicionamento dessa marca, né, onde a empresa passou a atuar com outros segmentos também, mais voltados também para o urbano, né. Então o Sebrae ele vem aí com um histórico de apoio a essa empresa em diversas áreas, né, por meio das consultorias, por meio das capacitações também e de auxílio nesse acesso ao crédito. É isso aí, com a produção indo de vento em popa, é possível pensar em diferentes formas de oferecer o produto de acordo com cada tipo de cliente que se quer atingir, olha só. A Casa da Minhoca, naturalmente, são duas linhas de produtos. Uma voltada para o produtor rural, basicamente produtores de horticulturas. E a outra linha é uma demanda muito grande, uma carência do pessoal da cidade que quer trazer para dentro de casa a natureza, o verde, mesmo que seja em um apartamento, ter lá o seu vasinho com plantas, com aromáticas, com temperos e que nós chamamos de apaixonados urbanos. Vendo essa demanda do mercado, a gente criou a linha Apaixonados Urbanos.
eles identificam esse outro nicho, que seriam os apaixonados urbanos, que é quando eles começam a vender para produtores domésticos, né? Aquelas pessoas que têm interesse em cultivar plantas, né? Flores em casa, até árvores frutíferas menores, mas não têm, né, muito o conhecimento para isso. Além de vender os produtos, eles também repassam as instruções, fazem algumas capacitações, até orientações também para esses produtores, para que eles possam iniciar um cultivo em casa, e hoje é o grande público que eles atendem, né? Então é um produto que tem extremo valor agregado, né, porque acaba sendo ali em escala menor, mas acabam tendo um poder de comercialização maior, e eles atendem a toda a região, né? Então começa atendendo aqui em Anápolis e hoje já entrega para Goiânia, para Brasília e para outras cidades aqui no entorno também. Do que nós sentimos hoje de capacitação, a gente deve muito ao Sebrae. O que a gente fez foi um trabalho de consultoria voltada para a parte de inovação, né, especificamente na comunicação visual, para reposicionamento de marca, né? Então foi desenvolvida uma nova logo, né, que passou a algo mais profissional também, e esse dimensionamento, né, agora para trabalhar com duas linhas, dos apaixonados urbanos e dos produtores rurais. Ficou um trabalho tão legal que eu já escutei de alguns clientes que dizem que compram nossos produtos porque tem uma ótima apresentação. Então isso para a gente é muito gratificante. A partir desse ano, a gente pretende já pelo menos dobrar nossa produção, buscar a nossa participação no mercado, buscar a nossa fatia do bolo. Em 5 anos, a gente imagina já ser uma referência como uma empresa fornecedora de insumos, tanto para o produtor rural, quanto a nossa linha Apaixonados Urbanos também reconhecida no mercado. Muito bom a gente ver quando o trabalho da gente dá frutos, né? Então, o nosso trabalho ele acontece lá na ponta, né? Quando os empreendedores eles conseguem desenvolver e aumentar essa parte da comercialização, né? Aumentar as vendas e, claro, também, né, atender a necessidade dos clientes deles. Para você realizar um sonho, você também precisa trabalhar e desenvolver-se como pessoa. Um precisa do outro. A empresa precisa dos gestores para crescer. E a empresa só cresce se os gestores investirem em si mesmo. Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Que belíssimo trabalho. Everton, o Aloysio fez um produto para o meio rural e outro para quem não mora no campo, mas quer cultivar determinadas plantas. Quais são as principais diferenças para o atendimento desses dois públicos? Então, são públicos que de fato precisam de informações também diferentes, né, onde o produtor ele já tem um certo conhecimento, ele está procurando um produto específico, né, então onde entra a parte da oferta do humus sólido, do humus líquido, né, e mesmo o biofertilizante em uma escala menor. Já os produtores urbanos, né, que são os apaixonados urbanos que cito ali, eles surgiram muito até por conta do advento da pandemia, né, então as pessoas ficaram mais em casa, então procuraram um novo hobby, procuraram uma nova forma aí de se beneficiar também, de ter alguma atividade para fazer durante esse período de confinamento, né? Então, essas pessoas, normalmente, elas não têm muito conhecimento com relação à parte de cultivo, a parte da produção, né? Quais plantas são melhores para aquela região, se todas as árvores frutíferas que ela se propôs a cultivar realmente vão dar frutos, né? Então, são clientes que demandam uma orientação um pouco maior, né, onde entra as indicações de uso, o modo de utilização também desses produtos, né, e onde a empresa desenvolveu todo um mix de produtos ali, né, tem o produto apresentado que protege ali também, é um biofertilizante, mas também é um defensivo, né, onde que protege ali das possíveis pragas que ocorrem também na cidade. Então, a principal diferença de um cliente para o outro é com base nesse conhecimento, né, que um tem um conhecimento um pouco menor e o outro já tem aí esse conhecimento mais adquirido durante a produção. Bem, Rebelato, e essa diversidade de produtos mostra que o produtor está atento às diferentes exigências por parte da clientela?
Com certeza, essa foi uma das importantes decisões que o produtor tomou, porque diversificar os produtos ofertados e atender públicos diferentes consistem em estratégias de sustentabilidade do negócio, já que os produtores rurais e os consumidores urbanos possuem características específicas e demandas complementares. E isso permite também a elaboração de diversos subprodutos, né, potencializando ainda mais a atividade, além de ofertar mais soluções para os diferentes aspectos ou problemas, né, que precisam ser resolvidos na produção agrícola ou no paisagismo e cultivos caseiros urbanos. Então, fertilizantes orgânicos, biofertilizantes para fortalecimento da saúde do solo e das plantas, caudas inseticidas e fungicidas naturais ou com uso de produtos pouco tóxicos, diferentes apresentações, características dos produtos, então são a forma que ele encontrou de diversificar essa oferta. E isso é muito interessante e com certeza foi fruto dessas estratégias desenvolvidas no plano de negócios com esse acompanhamento do Sebrae para identificar, né, as alterações, os ajustes e as mudanças necessárias para o sucesso da empresa. Everton, e eu queria saber de você quais os principais pontos observados pelos consultores em uma situação parecida com a do Aloísio, que tinha um produto e viu a possibilidade de oferecer um outro produto. Como fazer, então, com que o produtor que quer colocar essa nova mercadoria no mercado ser eficiente na divulgação? Ótimo. Então, nesse sentido, é preciso primeiro identificar, né, se é uma necessidade do mercado, né, então se esses produtos vão ter uma boa absorção, uma vez que eles forem, né, oferecidos para esse público. É importante também verificar a capacidade produtiva da empresa, né, então se a empresa ela tem condições de desenvolver esse produto em larga escala, né, então a tendência é que esse consumo, à medida que os clientes forem buscando, aumente também essa necessidade do produto, e a forma de colocar isso no mercado pode ser feito por meio das parcerias, né? Então a Casa da Minhoca, por exemplo, ela tem parcerias com floriculturas e com viveiros, né, que oferecem esse produto, e em parceria também com os clientes, né? Então aqueles clientes que já consumiram o produto e verificam a qualidade, eles são os grandes divulgadores da marca, né, e que falam bem desse produto para poder levar a mais localidades, né? Além das redes sociais, né? Então a Casa da Minhoca também trabalha com a divulgação nas redes, né, por meio do Instagram, né, Casa da Minhoca, entre outras fontes, né, contato direto com esse produtor, inclusive nesse sentido de explicar a utilização desse produto também. Muito bem. Bom, só para a gente ilustrar aqui, Rebelato, vamos supor que eu tenho uma fazendinha, consigo produzir uma coisinha ali, outra aqui, e quero reduzir os custos com a produção do meu próprio biofertilizante. Isso é possível? A produção local do próprio fertilizante, o biofertilizante, é totalmente possível e desejável. Porque, por exemplo, dentre as finalidades dos sistemas orgânicos de produção, na agricultura orgânica, na produção orgânica, estão, por exemplo, preservar a diversidade biológica dos ecossistemas naturais, incrementar a atividade biológica do solo, promover um uso saudável do solo, da água e do ar, reduzindo ao mínimo todas as formas de contaminação, manter ou incrementar a fertilidade do solo ao longo prazo, né? E promover a reciclagem de resíduos orgânicos, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis. Então, como princípios, como finalidades da produção orgânica, a produção do próprio insumo na unidade produtiva, na propriedade, na fazenda, é uma das estratégias, né, para se reduzir custos por um lado e aproveitar os mecanismos e os insumos naturais que se tem na propriedade. E aí o que precisa fazer para isso, né? O primeiro passo é saber como fazer, é se capacitar, né, em como e fazer o biofertilizante, que tem algumas técnicas, alguns detalhes que são bem importantes, né? Então, para isso é importante fazer cursos práticos, cursos online, trocas de experiências com outros produtores e buscar assessoria técnica para colaborar com essa atividade, né? Então, procurar o Sebrae do seu estado, da sua região,
para saber o que é oferecido. Muitas vezes o Sebrae tem um trabalho de organizar grupos de produtores para determinados projetos de agricultura orgânica. Então essas são possibilidades que você pode encontrar se você quiser fazer o seu próprio biofertilizante na sua propriedade. Muito bem, olha pessoal, o Prospera Agro vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês no nosso programa. Rebelato, obrigada pela sua participação e deixa aqui aquela dica para os produtores que querem se tornar verdadeiros empreendedores. Bacana, é importante buscar capacitação, buscar orientação, buscar consultorias, né, para saber transformar a sua ideia em algo realmente, em um negócio que realmente gere receita e possa trazer um futuro bacana para você e para sua família. Então procure o Sebrae naquilo que você precisar, a gente está disposto a te ajudar. Everton, agora a sua vez, manda aquele recado para os produtores de minhoca do Brasil e principalmente de Goiás. Eu queria parabenizar, né, pela iniciativa desses produtores, né? A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Tem que buscar esse estudo, é um estudo contínuo também, né? Porque muda muitas culturas e realmente é importante, né? E é possível transformar realmente esse hobby em algo, um negócio rentável, né? Ou mesmo para aquelas pessoas que querem fazer essa produção em casa, também é possível, né? Fazer em escala menor aí só para uso próprio. Muito bem, olha gente, quanta coisa aprendemos no programa de hoje, não é? Eu também me despeço de vocês e se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do AgroMais no YouTube, youtube.com/AgroMaisTV. Muito obrigada pela sua companhia, tchau, tchau!